Olá pessoal, então vamos começar com a nossa aula dessa semana. Vai ser sobre polígono, né? O que é um polígono? Um polígono é uma figura fechada formada por segmento de reta. Esse polígono ele é convexo somente quando eu consigo traçar um segmento de reta e todos os pontos estão dentro dele. Este polígono aqui, ele não é convexo, porque se eu for traçar um segmento de reta, todos esses pontos aqui estão fora do polígono. Nós vamos trabalhar apenas com os polígonos convexos. Vamos lá então. Polígono, polivários, gono, ângulos. O menor polígono formado por segmento de reta, a menor figura formada, fechada por segmento de reta é o triângulo. Eu não consigo formar um polígono com dois segmentos de reta, fica uma figura aberta. Então, a partir de 3 lados é que eu tenho uma figura plana, um polígono. Então, o triângulo, 3 lados, 4 lados quadriláteros, 5 pentágonos, 6 hexágonos, 7 heptágono e assim por diante. Bom, fiz aqui um quadrilátero qualquer, certo? Onde a distância de C até B é o lado, B até A é o outro lado deste polígono, A até D é o outro lado e C até D, então é o outro lado. A gente representa através de segmento de reta. Um segmento é uma distância, vamos supor a distância de C até B, esse comprimento aqui, essa medida a gente representa desta forma, segmento de C até D, começa aqui e termina aqui. Então, os lados a gente representa através de segmento de reta. Os vértices são os pontos C, B, A e D. E os ângulos, então eu tenho o ângulo, os ângulos internos. Então, este ângulo aqui eu vou chamar de A com um chapéuzinho. O C com acento circunflexo, o B e o D também, certo? Então, assim, os triângulos, eles têm a classificação quanto aos lados. Se tiver 2 lados iguais, ele é chamado de isósceles. Se ele tiver 3 lados iguais, ele é chamado de equilátero. Se ele tiver os 3 lados diferentes, ele é chamado de escaleno. Essa é a classificação quanto aos lados. Mas existe também a classificação quanto aos ângulos. Se meu triângulo tiver um ângulo de 90 graus, o que é um ângulo de 90 graus? É um ângulo reto. Onde é que eu encontro um ângulo reto? O encontro de duas paredes aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus. Então, é um triângulo retângulo, tem um ângulo de 90 graus. Este triângulo aqui, ó, tem todos os ângulos menores que 90 graus. Ele é chamado de triângulo acutângulo. Este triângulo aqui, se eu for classificar quanto aos ângulos, ele tem um ângulo maior que 90 graus. Ele é chamado de obtusângulo, certo? Agora vamos para a classificação dos quadriláteros. Os quadriláteros, eles são classificados em trapézio ou paralelogramo. Trapézio, eu tenho duas bases, certo? Duas bases paralelas, né? E esses outros lados aqui, ó, não são paralelos, eles vão se, né? Não são paralelos esses segmentos de retas. E o que é um paralelogramo? Paralelogramo, eu sempre tenho aos pares os lados paralelos. Então, o quadrado é um paralelogramo, os lados são paralelos. O retângulo, ó, este lado é paralelo a este é paralelo a este. Paralelos são dois segmentos de reta que não se encontram. Então, um quadrado é um paralelogramo, um retângulo é um paralelogramo. Ah, e o losango e o paralelogramo, ó. Paralelogramo, dois lados paralelos que não se encontram. E o losango? O losango é o quê? É um paralelogramo ou é um trapézio? Aí eu chamo vocês aqui para a mesa. Aqui eu tenho o losango. Se eu pegar e dividir essa minha figura em 4 partes iguais, eu tirar essa e sobrepor aqui. Essa outra figura aqui, eu vou sobrepor aqui. Que figura que eu tenho? Um retângulo, certo? E todo retângulo é um paralelogramo, certo?
Agora eu vou falar da área dessas figuras. Como é que eu calculo a área de um triângulo? Um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Por que base vezes altura dividido por 2? Porque quando eu for calcular a área de um quadrilátero, eu faço base vezes altura. Só que um triângulo é a metade de um quadrilátero. 2 triângulos formam um quadrilátero. Por isso que a área do triângulo a gente faz base vezes altura dividido por 2. A área do quadrado, por que fala lado vezes lado? Porque o quadrado, todos os lados são iguais e os ângulos são todos de 90 graus. O retângulo, base vezes altura. Aqui eu tenho os lados paralelos com a mesma medida. O quadrado, eu tenho todos os lados iguais e os 4 ângulos de 90 graus, certo? E o paralelogramo, por que a área do paralelogramo é base vezes altura, que nem no retângulo? Aqui eu tenho um paralelogramo. Se eu traçar e cortar este pedaço aqui e colocar aqui, eu tenho um retângulo. Por isso que a área do paralelogramo é base vezes altura. Agora, a área do losango. Por que é, D maior e D menor? O que esse D maior? É diagonal maior e diagonal menor dividido por 2. Por que essa fórmulazinha? Aqui eu tenho o losango. Vou identificar então primeiro. Diagonal maior e diagonal menor. Se eu transformei... Certo? Essa diagonal aqui, que vinha até aqui, foi dividida pela metade, né? Então, esse segmento aqui foi dividido pela metade. Como é que eu calculo a área desse retângulo? Base, a diagonal maior ficou a mesma. E a diagonal menor ficou dividida por 2. Por isso que eu faço diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Certo, pessoal? Então aqui, e a área do trapézio? Sempre que eu multiplico 2 dimensões, eu estou calculando a área. Então, em todas essas figuras, eu multiplico 2 dimensões. Aqui, como eu tenho o trapézio, as bases são diferentes. Aqui, essa base é menor e essa base é maior. Para mim identificar a base maior, eu coloquei um B maiúsculo. Para mim identificar a base menor, eu coloquei um B minúsculo. Então, o que eu faço? Eu faço a média. O que é a média? Eu somo as 2 bases e divido por 2. Então, base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura, certo? Então, essas figuras são todas consideradas figuras planas. Elas têm 2 dimensões, comprimento e largura. É diferente dessas. Estas figuras aqui são tridimensionais. Elas têm largura, comprimento e altura. Elas ocupam lugar no espaço. Tudo que ocupar lugar no espaço é uma figura espacial. O que não ocupa, eu estou desprezando aqui a espessura dessas figuras. Eu consigo visualizar essa figura no plano. Então, essa figura é figura plana. Essa figura aqui eu não consigo visualizar toda ela no plano. Esse pedaço todo fica para fora, sai do plano. Se sai do plano, é uma figura espacial. E aproveitando aqui, só para mostrar para vocês, aqui nós temos, eu só vou dividir aqui essas figuras em 2 partes. Estas figuras aqui eu tenho as pirâmides, os prismas. Por que pirâmides? A pirâmide eu tenho uma base, e todas as faces laterais são formadas por triângulos, e uma base. A base é que classifica essas pirâmides. E aqui eu tenho os prismas. Os prismas, as faces laterais são sempre retângulos, certo? E a base é que classifica esse prisma. Prisma
quadrangular, prisma triangular, prisma hexagonal, certo? E aqui é um cubo, ou chamado também de hexaedro, porque são 6 faces iguais. E aqui eu tenho os corpos redondos. Por que corpos redondos? Porque ao menos uma das faces ela não desliza. Ó. Essa desliza, mas essa rola. Essa desliza, mas essa rola. E essa rola por completo, que é a esfera. Eu tenho o cone, o cilindro e a esfera, que são chamados de corpos redondos. Além disso, eu coloquei aqui o hexágono regular, figura plana regular. O que é uma figura plana regular? Todos os lados congruentes e todos os ângulos iguais. O que significa a palavra congruente? Mesma medida. Então, se esse lado mede 10 centímetros, esse mede 10, mede 10, mede 10, mede 10. Nem todos os hexágonos são regulares. Eu estou dando o exemplo do regular, certo? Nem todos têm as mesmas medidas aqui, certo? Pode ser 6, aqui pode ser 10, mas aqui eu fiz um hexágono regular para mostrar que todos os lados são iguais e todos os ângulos também, ângulos internos, certo? E aí aqui eu passei para vocês o seguinte. Aqui eu tenho meu hexágono regular. Se eu dividir esse hexágono em 2 partes, eu tenho 2 trapézios. Então, para mim calcular a área do hexágono, basta eu calcular a área de um trapézio e multiplicar por 2. Ah, mas se eu não quero dividir em trapézios, eu quero dividir em triângulos. Então, eu calculo a área de um triângulo e multiplico por 6. Isso no hexágono regular. 6 triângulos equiláteros formam um hexágono. Então, a área do hexágono é 6 vezes a área do triângulo ou 2 vezes a área do trapézio. Certo, pessoal? Um bom estudo para vocês. Qualquer coisa, a professora está aqui à disposição de vocês, certo? Um beijão. Fiquem bem.